Olá, turma! Nossa aula de hoje é de matemática. Vamos começar a trabalhar um assunto bem legal. Vamos lá? Assunto de hoje a gente vai falar tabelas e gráficos. Vamos passear um pouquinho sobre esse assunto? Tabelas e gráficos. Vamos fazer gráficos? Isso é uma representação de como a gente vai começar a estudar tabelas e gráficos. A tia vai só passar uma mensagenzinha. Tabelas e gráficos é um instrumento da matemática que a gente utiliza para organizar a quantidade de números, quantidade de grupos, para ficar mais fácil de explicar. É como demonstrar o que iremos fazer. Observe bem no livrinho de vocês, temos assim: todos estão soltando pipa. Quantas pipas de cada cor? Observe que tem várias coleguinhas soltando pipa. A gente temos pipas vermelhas, verdes, azuis e amarela. Vamos lá? Há 4 pipas vermelhas, 3 pipas verdes, 2 pipas azuis e uma amarela. Marta colocou 4 vermelho para representar o número de pipas vermelhas. Observe que tem 4 quadradinhos pintados, representando o que? As 4 pipas vermelhas. E embaixo aqui eu tenho os quadrinhos do gráfico de verde, azul e amarelo. E a primeira questão do livrinho de vocês é perguntando quantos quadrinhos tem de cada pipa. Você vai pintar de acordo com a quantidade de cada pipa. Lá na imagem de cima, eu tenho quantas pipas vermelhas? Isso mesmo. Tenho quantas pipas verdes? Vamos lá contar. 1, 2, 3. Então, pinto 3 quadrinhos. Quantas pipas azuis? Eu tenho 2. Então, vou pintar 2 quadrinhos. E eu tenho apenas uma amarela, então, eu pinto só um quadrinho. É desse jeito que eu faço a demonstração no gráfico, tá bom, meus amores? Deu para entender? A quantidade de quadrinhos pintados é a quantidade de elementos que eu tenho. Se eu pintei 4 quadrinhos vermelhos, é porque eu tenho 4 pipas vermelhas, ok? Vamos lá, a próxima etapa? Aqui eu já tenho alguns outros exemplos, né? Quando fazemos uma pesquisa, contamos a quantidade de cada tipo de elementos, aqui no caso nós estamos falando das pipas, né? E frequência, tia, o que é frequência? É a quantidade de cada tipo de elemento de uma pesquisa. A gente fizemos o que? A pesquisa de quantas pipas tinham soltado no céu, né? Lá, aqui, ó. Vamos fazer um gráfico representando as frequências dos 6 meninos e das 4 meninas que estão soltando pipa, tá bom? Eu tenho um gráficozinho com quantos quadrinhos pintados? Eu tenho 6, representando 6 meninos. E embaixo eu tenho 4 quadrinhos, representando o quê? As 4 meninas. Na número 3, aí eu tenho o quê? Veja quantos gols marcou cada jogador do time de Francisco. Esse primeiro marcou 6. O segundo, ele marcou apenas um gol. Esse terceiro marcou 4 gols. E esse último marcou 3 gols. Vamos representar no gráfico quantos cada um marcou. Se esse primeiro ele marcou 6 gols, eu vou pintar quantos quadrinhos? 6 quadrinhos. O segundo, ele marcou apenas um gol, vou marcar apenas o quadrinho. O terceiro marcou 4 gols, eu vou pintar somente 4 quadrinhos. E o terceiro, 3 gols, então vou fazer 3 quadrinhos. Observe que a quantidade de elementos que eu pintar é a quantidade representando o número. Vamos para mais exemplos? Aqui eu tenho um exemplo de uma pesquisa. Olá, eu sou Bruno. Veja a tabela que mostra o resultado de uma pesquisa sobre a merenda escolar deste ano. Eu tenho 3 figurinhas que gostou, às vezes, e não gostou. Isso aqui é um gráfico, tia? Não, aqui já são exemplos de tabela. O que é tabela? Eu tenho um quadrado com algumas informações e a quantidade que é os números. Verdinho, que está dizendo gostou. Quantas pessoas gostaram da merenda?
10. Amarelinho, às vezes gostou. Tenho quantos representando? 5. E não gostou de jeito nenhum, então eu tenho 8. Isso aqui é um exemplo de tabelas. Vamos lá? Você sabe que as tabelas são excelentes para organizar informações? Você se lembra algumas situações em que tabelas podem ser usadas? Tem as tabelas de quê? Dos jogos, tem tabelas de preço, né? Tabelas no rótulo de cada alimento que a gente compra, tabelas nutricionais, que cada quantidade de nutrientes tem cada embalagem. Vocês, quando observar, peguem em casa a embalagem de alimentos, você vai observar uma pequena tabela com todas essas informações. E aqui eu tenho de jogadores. Quem está jogando? Bruno e Cauê. Quantidade de pontos. Bruno fez um certo ponto menor do que os pontos de Cauê. Aqui eu já tenho um gráfico e uma tabela. Observe que o gráfico ele tem essas colunas demonstrando quem fez mais, quem fez menos, e tabela é os quadrinhos. Olha lá. Observe o gráfico da fruta preferida das crianças do primeiro ano. Quantas crianças escolheram cada fruta? Preencha o gráfico com as informações. Observe que meu gráfico vem um númerozinho do lado até o número 6. E embaixo eu tenho a quantidade de frutas. Eu tenho a banana, tenho a laranja, tenho a maçã e tenho a uva. E do ladozinho eu tenho a tabela. Eu vou observar no gráfico quantas de cada fruta e vou colocar o númerozinho do lado. Observe o da banana. Vai até que número? Isso mesmo. Então, até o número 6. Então, eu vou colocar o número 6 aqui na tabelinha dentro desse quadradinho. Banana, 6. Laranja, foi até que linha? Isso mesmo, a linha do 4. Então, vou colocar o quadro aqui na tabelinha. Maçã, eu só fui até a metade. Então, a metade aqui do 2 é igual a 1. Só uma pessoa. E uva, isso mesmo, veio também até o 4. Então, aqui eu tenho um exemplo do meu gráfico e tenho da tabela. E aqui, tia, o que é? Vai ser gráfico ou vai ser tabela? Isso aqui seria simplesmente somente uma pequena tabela. Conte e classifique as frutas. Vamos ver quantas frutas de cada coisa tem aqui? Vamos lá? Na cor verde, quantas frutas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Quantas na cor roxa? 1. Quantas na cor amarela? Eu tenho 4 também. Na cor vermelha, eu tenho 4. E na laranja, eu tenho 2. Aqui eu vou simplesmente só colocar as informações dentro do quadrado. Se tivesse maiorzinho, seria a tabela? Seria uma tabela. E aqui, por fim, eu tenho os gráficos abaixo, representa a pesquisa sobre a merenda escolar do ano passado. E a pesquisa deste ano. As folhas se misturaram e agora Bruno não sabe qual pesquisa se relaciona aos dados gráficos. Podemos resolver essa situação. Então, aceitação da merenda e aceitação da merenda. Observe que eu tenho uma primeira pesquisa e eu tenho uma segunda. Isso aqui é só para demonstrar aqueles gráficos que a tia mostrou atrás. Observe quem gostou 5, quem mais ou menos 7, aqui mais ou menos, que não gostou de jeito nenhum, 11. Isso na primeira pesquisa. Já na segunda, melhorou? Teve diferença. Quem gostou foi até o 10. Essa aqui tinha ido só até o 5. Quem mais ou menos às vezes gostou, aqui tinha até o 7, aqui já diminuiu 5 pessoas. E aqui quem não gostou tinha 11. E nessa aqui que não gostou da merenda tinha agora 8. Vê a diferença. Ele mostrou que na primeira tabela aconteceu uma situação e a segunda tabela modificou a situação. Isso é chamado de pesquisa, que é mostrado em tabelas. Ok, meus amores? Deu para entender? Qualquer dúvida, chame a tia, viu? Beijos, até a próxima.